cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar no amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Voltamos, infelizmente, a ter nossas programações online devido ao novo decreto que o governo baixou, né? E devido a tudo isso, em obediência ao governo e até demonstrando cuidado para com a saúde de todos, decidimos voltar nossas atividades online e continuaremos assim até acharmos por bem podemos voltar presencialmente. Tivemos aí cerca de 2 semanas e meia de cultos presenciais, onde estava longe de ser a maneira como gostaríamos, mas deu para matar um pouco a saudade daqueles que puderam estar presentes. Muitos irmãos não puderam devido ao cuidado com a saúde, alguns estavam doentes, outros estavam impossibilitados. Mas enfim, irmãos, são épocas difíceis, mas épocas difíceis nos tornam fortes, então essa é a nossa esperança, tá? Eu acredito que a esperança de muitos pode estar abalado, porque depois de um ano a gente imaginava, eu particularmente, eu imaginava que já estaremos bem melhor, mas como temos nossos planos, mas é Deus quem decreta o tempo de tudo, vamos aguardar. Cuide-se, tá bom? Cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde familiar, da sua família, cuide da sua saúde espiritual, tá?
Cuide da sua saúde financeira também, se organize financeiramente na medida do possível. Alguns irmãos estão impossibilitados de trabalhar, empresários, comerciantes, de alguns tipos de ramos. Então, em nome de Jesus eu peço que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu sei que não é fácil. O tempo é difícil, meus irmãos, mas é aí que precisamos mais da companhia de um ou do outro. Talvez hoje não podemos ter a companhia presencial, mas você pode ligar para alguém, você pode mandar um WhatsApp, você pode perguntar se a pessoa está bem, na medida do possível, da proximidade, vai lá, vai na porta da casa da pessoa, pelo menos, meu irmão, estamos aqui, estamos orando por você. Enfim, agora é hora, já estamos há um ano aí entendendo que precisamos voltar a algumas raízes que se perderam um tempo atrás. Então eu peço principalmente aos irmãos da IBVM, não percam o vínculo uns com os outros, tá? Nossas atividades virtuais continuarão, as células, os cultos online. Então quem quiser participar das células, se você ainda não participa das nossas células virtuais e queira participar, entre em contato comigo, tá bom? Temos alguns dias e horários, mas qualquer coisa a gente abre novos horários aí, tá? Vamos estar juntos nesse tempo. Tá, meus irmãos? Eu quero orar por sua vida, orar pela vida de cada um de nós, pelas famílias ali do bairro de São José, da Vila Muniz, pelas famílias da nossa igreja da IBVM, por todos os nossos irmãos queridos que estão doentes, precisando de cura. Então vamos estar orando nesse sentido, aos profissionais que têm trabalhado exaustivamente, tanto na área da saúde, em todas as áreas que estão trabalhando sem parar, o pessoal que cuida dessa parte de internet, o pessoal que trabalha na parte de manutenção elétrica, de água, os coletores de lixo, enfim, há profissões que não pararam. Vamos orar para que Deus abençoe, guarde-os também, os preserve. Tá? Se você tiver algum pedido, alguma coisa para clamar a Deus, vamos estar fazendo nesse momento, tá bom? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse tempo que vamos estar agora cultuando ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia e graça, ó Pai, sobre nossas vidas, ó Pai. Que a humanidade possa estar aprendendo as lições, ó Deus, que o Senhor está querendo nos ensinar. E que, acima de tudo, não possamos perder o foco, que é evangelizar, que é ser luz em meio às trevas, ser sal em meio a esse mundo, que precisa tanto sabor, ó Pai. Que possamos levar esperança a todos aqueles que precisam. Senhor Jesus, nos fortaleça, nos abençoe, proteja cada família da IBVM, ali do bairro São José, da Vila Muniz. Senhor Deus, peço pelos profissionais que têm trabalhado exaustivamente, ó Pai, precisam tanto da renovação do Espírito Santo do Senhor. Pai, peço para aqueles que estão internados ou têm seus parentes internados, ó Pai, pedimos pela cura, ó Pai, pela cura, para a Tua e Tua glória, Deus. Senhor Deus, continue conosco. Esse culto é um presente nosso ao Senhor. Não é da maneira como gostaríamos, mas é como podemos. E que o Senhor possa estar, ó Pai, recebendo com graça diante do Seu trono. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como esse novo decreto veio meio que recém essa semana, nos pegou um pouco de surpresa, irmãos, tá bom? Então, vamos ter alguns louvores. Hoje não teremos o IBVM Kids, que as meninas não tiveram tempo de preparar. Semana que vem teremos os louvores da nossa equipe de louvor, mas hoje vamos ficar com esses louvores. Logo mais, até daqui a pouquinho, vem a palavra de Deus, é uma palavra especial para o teu coração, tá bom? Compartilha esse link e se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito lá no YouTube, na Igreja Batista da Vila Muniz. Sempre tem vídeos lá, sempre tem devocionais que são postados, tá bom? Que Deus te abençoe, vamos adorar a Deus e até daqui a pouquinho. Irmãos, a música ela tem um poder de nos levar a um passado distante. Em poucos segundos, ao ouvir uma canção, nós viajamos no tempo e traz boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão. Fez parte até da minha vida, né? Fez parte da vida também, eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui, da maioria, digamos assim. Me lembro com saudade, às vezes meu coração chora,
Vai chegando a noite e eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que era a igreja de oração, igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Pois tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Você canta comigo assim agora, ó. Fica, Senhor, já se tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando.
está voltando. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Parabéns para vocês. Aleluia.
Sinto falta do seu abraço, sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que só logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí, meus irmãos, depois desses louvores, antes da palavra, eu queria só estar lembrando, tá bom? Se você quiser ajudar, nos abençoar, ofertando com o seu dinheiro para nosso ministério, tá aí a conta da igreja, tá? A Igreja Batista da Vila Muniz. Temos um sonho, temos um desejo de construirmos um ambiente maior, mais espaçoso, mais seguro para que nossas atividades possam estar acontecendo, para que seja bênção ali para o bairro da Vila Muniz. Nossa igreja tem um terreno bem limitado, a sala das crianças não é o ideal, uma sala que tem que subir uma escada meio perigosa. Então temos desejo de montar um ambiente seguro, saudável para todas as crianças, um ambiente onde possamos ser mais úteis ali para o bairro. Temos o sonho de termos uma creche, um local de convivência de idosos, novas salas para oferecermos cursos para a comunidade. Temos nosso projeto de judô lá que está parado devido à pandemia, mas são cerca de 45 crianças e adultos que participam, e lá é servido lanche, lá tem os reforços escolares, tem os cursos, enfim, tem muita coisa que gostaríamos de estender ainda mais, para que possamos estar abençoando ali o nosso bairro. Eu tenho uma seguinte filosofia de vida. Nós, inclusive, depois a partir do próximo domingo, vamos falar um pouco da campanha de missões, tá bom? Mas fico um pouco incomodado quando a gente se preocupa com a África, quando a gente se preocupa com a Europa, com missões lá no Nordeste do Brasil, mas a gente não faz a diferença no lugar onde estamos. Então, para mim, a missão local é muito mais importante do que... Não que missão é toda importante, mas antes de ajudar o vizinho, temos que ajudar a nossa casa primeiro, tá? Então, o intuito da IBVM é esse: sermos luz ali no bairro onde estamos, que possamos levar a esperança, a transformação, salvação acima de tudo, para a glória de Deus, tá? Então, se você quiser participar, tá aí o número da conta da nossa igreja, será uma bênção. Se você quiser ajudar na parte de ação social, tem o telefone da nossa irmã Giovana, nosso irmão Lico ainda está restaurando a sua saúde, ele e a irmã Sueli. Então a irmã Giovana está ocupando essa função da parte social. Entre em contato com ela, cesta básica, roupa, móveis em bom estado, qualquer coisa que você queira doar. Se quiser doar em dinheiro também, pode doar para ela, para a ação social, porque esse dinheiro fica disponível. Às vezes a pessoa precisa comprar um remédio, a pessoa precisa comprar um bujão de gás, enfim, são várias outras coisas que a cesta básica nos ajuda muito, mas há outras necessidades, tá bom, irmãos? Então tá aí o contato da nossa irmã Giovana. Se quiser abençoar, entre em contato com ela, tá bom? Maravilha! Vamos lá para o nosso texto de hoje. Esse texto me mexeu no coração durante essa semana. E confesso a vocês, eu estou gravando aqui no sábado, tá? No sábado. E ontem foi sexta-feira, ontem, o dia anterior à gravação, né? E eu tive que buscar aqui o suporte de celular lá na igreja, porque estava lá. E passei ali pelo centro de Cajati, eram umas 10 horas da noite, mais ou menos. E confesso que cheguei em casa e falei para a Mari, fiquei muito triste de ver as nossas praças fechadas, com fita zebrada, a cidade em silêncio. Isso é triste, eu cheguei abatido. E lembrando que poderia ter as igrejas abertas, as famílias estando na rua conversando, andando no calçadão aqui de Cajati, muitos gostam de fazer esses exercícios noturnos. Então isso me abalou, me deixou muito triste e veio fortalecer um pouco a palavra que Deus já tinha colocado no meu coração.
Então, o título de hoje, irmãos, é assim: não se esqueça, só o Senhor salva. Acho que muitos de nós já ouviram essa frase, né? Só Jesus salva, ou só Deus salva. Mas é importante nós lembrarmos, porque muitas vezes nos esquecemos disso, tá? Que só o Senhor salva. E por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque, gente, nós temos vivido um momento, eu vou abrir meu coração aqui, que a gente não sabe em quem acreditar na política. São os políticos que colocam todas essas leis, um manda fechar, um manda abrir, um é solto, outro é preso. A gente acha que quem está preso tinha que ser solto, quem estava solto tinha que ser preso. Uns acham diferente, um que tem que estar preso tinha que continuar preso, outros acham que quem está solto tem que continuar solto. Enfim, nós Brasil, estamos vivendo um momento muito difícil. Um momento em que as pessoas colocam suas esperanças em homens. E eu sempre falo para a nossa igreja: vote, mas não idolatre homens. Homens são falhos. Não tenha ideologia política como o norte da tua vida religiosa. Não tem como colocar Deus como sendo de direita ou de esquerda. Isso não existe, gente. Isso é doença. Tá? Você querer falar que Deus é de esquerda, não, Deus é de direita, Deus é... Não, Deus não se limita a isso. E eu quero falar hoje de um grande político, um dos melhores reis que a Bíblia nos mostra que teve, tá? Está lá em 2 Crônicas. Inclusive, pega a tua Bíblia e procura lá 2 Crônicas, capítulo 26. É interessante porque nós sempre costumamos, eu vou falar por mim, né? Parece que quanto mais pior é a pessoa, quanto pior foi o rei da Bíblia, mais nos chama atenção. Mas hoje eu quero chamar atenção para um bom rei, um rei que fez aquilo de melhor para o povo. Está lá em 2 Crônicas 26, de 1 a 23. Começa assim o texto: então todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Olha que interessante. Você já parou para pensar o Brasil ter um rei, um presidente com 16 anos? Quem que respeitaria, não é verdade? Você ter um adolescente de 16 anos, pois Uzias se tornou rei aos 6 anos. Versículo 2. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou, olha irmãos, pasmem, por 52 anos em Jerusalém. Vocês têm noção do que é você ter um rei durante 52 anos? No Brasil, um tempo de um presidente é de 4, 8 anos talvez. Agora você imagina 52 anos tendo um homem como um rei. Lembrando que o rei não era escolhido através de voto, o rei era imposto, o povo tinha que aceitar. Agora já imaginou ter durante 52 anos um péssimo rei? Um rei que humilha, um rei que pisa, um rei que acaba com o povo? Mas Uzias foi diferente. Olha lá, a sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Versículo 4, olha que interessante. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Olha, então o povo aqui, o povo de Judá, eles se deram muito bem. Porque nessa época existia o reino do norte e o reino do sul. Tá? O reino do sul, Judá estava se dando bem, porque eles passaram por um rei chamado Amazias, que foi um bom rei, aparentemente um bom rei, morreu e quem assumiu foi seu filho, Uzias, de apenas 16 anos. E Uzias se tornou um rei talvez melhor do que o seu pai. E a Bíblia fala no versículo 4 que ele fez o que o Senhor aprova. Olha só que interessante, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Importante, Uzias tinha um homem importante na sua vida que se chamava Zacarias. Este não é o profeta Zacarias que escreveu o livro de Zacarias, tá bom? É outro Zacarias. E não é dos Trapalhões também. Tá bom? Este Zacarias, ele era um sacerdote, um líder espiritual que auxiliou Uzias. É como se Uzias tivesse o seu pastor, o seu padre, o seu líder espiritual.
Mas olha que coisa interessante, vou repetir o versículo 4. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazia, e buscou a Deus, presta atenção, durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então preste atenção. Uzias temeu a Deus. Uzias buscou a Deus enquanto Zacarias era vivo. Enquanto Zacarias era vivo, porque Zacarias foi um sacerdote que ensinava ao rei o que ele deveria fazer. Zacarias é o que nós chamamos de um bom exemplo, tá? Era um homem de Deus. Enquanto Zacarias estava vivo, Zacarias influenciou Uzias. Mas olha, irmãos, que interessante. Enquanto Zacarias era vivo, tá bom? Vamos lá, versículo 6. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabne e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e em outros lugares do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbaal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias. E olha só o versículo 8, hein? E sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Então o rei Uzias foi um homem que começou a reconquistar. Quando fala reconquistar cidades, é que essas cidades que um dia pertenceram a Judá foram tomadas. E agora Uzias foi com seu exército e reconquistou, fazendo com que o seu território aumentasse mais, fazendo com que seus ganhos aumentassem também, a receita do seu povo ficasse melhor e maior. Então isso fez com que a fama de Uzias crescesse e ele se tornou um homem famoso. Versículo 9. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Olha que interessante, irmão. Sabe o que significa torre? Torre significa proteção. As torres onde ficavam os vigilantes, os atalaias, aqueles que olhavam de longe. Então, quanto mais torre tivesse, mais segura a cidade se tornava, porque você poderia ver de onde vinham os inimigos. E para ocupar esse lugar na torre, você tinha que ter homens ali trabalhando. Então Uzias investiu na conquista de território. Primeiro, ele aumentou o território da sua nação. Uzias investiu na defesa da sua cidade. Uzias cavou cisternas, irmãos. A Bíblia, aqui no versículo 10, ele cavou muitas cisternas. Então, hoje nós não temos noção do que é isso. Porque você vai na sua torneira, você abre e sai água da torneira. Naquela época não, você imagina naquela região onde você busca água, onde encontrar água. Então construir cisternas trazia ao povo muita dignidade. Você não precisa mais buscar água lá embaixo, vai ter água ali perto da cidade, vai ter água mais próximo da sua casa. E ele construiu muitas cisternas. Então ele investiu na defesa, ele investiu na conquista de território, ele investiu no cuidado com o povo. E ó, no final do versículo 10, e ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Ele investiu também na agricultura. Se você investe na agricultura, você tem comida, você tem verdura, legumes, outras coisas. E olha só, ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas. Qual o sonho de toda nação? Ter emprego. Ter emprego, não é isso que a gente reclama? Ter emprego. Mas o desenvolvimento da região de Judá durante o reinado de Uzias trouxe também a oportunidade de trabalho. Lembra que, olha só, ele construiu torres, não construiu torres para tudo quanto é canto? Tem que ter vigilante, tem que ter gente olhando. Na construção da torre precisa ter trabalhadores, pedreiros, assim envolve mais pessoas. Como ele investiu na agricultura, precisava de gente trabalhando lá. Então a região de Judá começou a prosperar em todos os sentidos, Olha o versículo 11, Uzias possuía um exército bem preparado. Além dele investir na defesa, ele estava investindo também no ataque.
organizado em divisões de acordo com o número dos soldados, convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maceias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total de chefes de famílias no comando dos homens de combate era de 2.600. Irmãos, 2.600. Sob o comando deles estava um exército de 307.500 homens treinados para a guerra, uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Meus irmãos, Uzias, ele tinha aquilo que é o sonho de todo governante. Ele tinha o exército a teu favor. E não era apenas um simples exército, era um dos exércitos mais poderosos daquela época, cerca de 307.500 homens, mas bem treinados, muito dinheiro investido. Então Uzias conquistou território, Uzias investiu na defesa da sua cidade com torres, e Uzias investiu na construção de cisternas de água, Uzias investiu no aumento de trabalho, nas vagas de trabalho, no seu reinado não teve desempregados, todos tinham trabalho, oportunidade de emprego, e Uzias tinha um exército poderoso. Olha só o versículo 14, Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Sabe o que é atiradeiras de pedra, irmãos? É a mesma coisa do que você ter o melhor tanque blindado no teu exército nos dias de hoje. A tiradeira de pedra é aquelas coisas tipo umas catapultas, é coisa de última tecnologia daquela época. Era coisa muito cara. Uzias investiu dinheiro no exército. Versículo 15, em Jerusalém ele construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas. Máquinas que atiravam flechas e grandes pedras, olha lá. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Agora deixa eu fazer uma pergunta, você não sonharia ser súdito de um rei desse? Você não gostaria de morar num país desse, onde o rei tinha trabalho para todos? O rei se preocupava com a população, ele se preocupava com o bem-estar da população, ele mandou construir cisternas de água para que o povo tivesse mais dignidade. O rei cuidava da agricultura, o rei cuidou de todos os rebanhos, o rei tinha um exército poderoso, ou seja, você estaria morando numa nação onde ninguém teria coragem de atacar, você se sentiria seguro. Este rei Uzias, ele investiu em tecnologia de ponta no exército, ele investiu em tecnologia de ponta na agricultura, ele investiu em tecnologia de ponta na construção civil, ele era um gestor formidável. Olha, no final do versículo 15, ele foi extraordinariamente ajudado. Por que ele foi extraordinariamente ajudado? Porque todos queriam ajudar ele. Ele era um rei que estava fazendo a coisa certa, então todos queriam fazer parte disso. E por isso ele se tornou muito poderoso. E aí a sua fama se espalhou para longe. Versículo 16. Entretanto, todavia, porém, sempre quando tem esse entretanto, significa que, apesar de tudo isso, apesar de Uzias ter sido esse grande homem, depois que Uzias se tornou poderoso, olha lá o versículo 16, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, e ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso. Gente, você não sabe que loucura que isso significava. As coisas eram tudo muito divididinho, cada um no seu quadrado. O rei reinava, o exército lutava, o agricultor plantava, os sacerdotes cuidavam da vida espiritual. O templo de Deus estava lá, existia o altar de incenso, era somente os sacerdotes que poderiam fazer, não cabia ao rei. Não cabia ao rei fazer isso. Mas olha que interessante, versículo 17, o sumo sacerdote Azarias,
Olha, Azarias, cadê Zacarias? Possivelmente Zacarias estava morto. Lembra o texto que nós lemos lá atrás, que dizia que Uzias era fiel a Deus enquanto Zacarias estava vivo. Aparentemente, irmãos, após a morte de Zacarias, que era o homem, que era o sacerdote, que puxava a orelha de Uzias, que falava para Uzias, isso está errado, Uzias, isso Deus não se agrada. Depois que esse homem morreu, a obediência de Uzias a Deus também morreu. Uzias perdeu a noção. Interessante como ainda hoje é assim, né? É incrível como vemos às vezes filhos que vão à igreja, filhos que são aparentemente tementes a Deus, enquanto os pais estão vivos. O pai e a mãe morreu, já não vai para a igreja, não lê a Bíblia, já não canta, já não louva, desanda. Porque a fidelidade a Deus está baseada na presença de homens, assim como de Uzias. Uzias temia a Deus não por Deus, mas por Zacarias. Então isso é muito interessante. Versículo 17. Depois que Uzias foi levar incenso no altar, que era um absurdo, isso não podia, gente. O sumo sacerdote Azarias e outros, olha só, 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. 80 corajosos sacerdotes do Senhor. Versículo 18. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes. Os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso, saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Irmãos, olha que incrível isso. Por que a Bíblia fala que 80 corajosos sacerdotes do Senhor, o sumo sacerdote, o líder do sacerdote, Azarias, juntou mais 80 sacerdotes e falou assim: gente, é o seguinte, o rei está lá dentro do templo, está levando incenso, está queimando incenso no lugar que ele não pode. Aquilo somente somos nós que devemos fazer. Mas talvez houveram alguns sacerdotes que falaram assim: ah, mas Azarias, ele é o rei, deixa. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a Bíblia diz que tiveram 80 corajosos sacerdotes do Senhor, significa que houveram sacerdotes covardes, que não foram, que não compraram essa briga, que não tiveram coragem de expulsar o rei de dentro do templo, que não tiveram coragem de falar para o rei: você está errado, saia daqui. Sabe, meus irmãos, um dos problemas políticos do Brasil é que muitos homens e mulheres ditos de Deus que estão juntos na política não têm coragem de falar para os políticos que estão liderando o nosso país: saia do templo do Senhor, porque isso não é papel de você fazer. Muitos líderes, quando está em época de política, logo vai começar, abrem seus púlpitos para que muitos líderes religiosos, abrem seus púlpitos de igreja, dando oportunidade para políticos subirem nos púlpitos e estarem falando coisa que não cabe a eles. Aqui começa a cair uma nação. Quando as coisas se misturam. Rei é rei, sacerdote é sacerdote, político é político, religioso é religioso. Ponto. Não se mistura essas coisas. Não se mistura. Mas pastor, então um homem, um religioso, um homem de Deus não pode ser político? Claro que pode. Mas na política precisa de pessoas honestas e capazes. Não precisam de pastores. Não precisam de padres. Não precisa. Porque se isso mudasse, o Brasil não está do jeito que está. Infelizmente, estamos deixando com que os reis entrem nos templos e façam o que bem entendam. Manipulem da forma que querem. E existem muitos pastores, homens de Deus corajosos, como Azarias e esses 80 corajosos sacerdotes, que têm coragem de falar para esses políticos safados: aqui não é o teu lugar, saia daqui.
Mas tem muitos covardes e corruptos, que por um motivo ou outro se macumunam, ficam de rabo preso. E sabe por que esses caras eram corajosos, irmãos? Porque ir contra o rei podia significar a morte deles. Vocês lembram que o exército estava totalmente equipado? O investimento de Uzias para o exército, irmãos, era coisa absurda. Você acha que os soldados não apoiavam o rei? Claro que apoiavam. Talvez se houvesse um segmento ali do povo de Judá que apoiava o rei, era o exército, porque o rei investiu muito no exército. E aqueles 80 homens, sacerdotes, mais o sumo sacerdote, eles sabiam que se o rei quisesse, o rei ia mandar matá-los. Mas mesmo assim, aqueles homens não estavam interessados em agradar ao rei. Aqueles homens estavam interessados em agradar a Deus. Ó, como é que continua essa história, versículo 19. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, na hora que ele ia queimar o incenso, e os sumos sacerdotes e os outros falaram: para, saia daqui agora, esse não é o teu lugar. Ele irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. Que incrível! Que fantástico! Talvez se o rei Uzias tivesse saído do templo, ele teria tempo de mandar os soldados entrarem e matarem todos aqueles homens. Mas Deus tratou o rei no lugar santo, no lugar sagrado. Naquele mesmo momento, Uzias ficou leproso. Aonde? Na testa. Na testa. Para todos verem. Para todos verem que aquele rei que antes servia a Deus agora se desviou. Para que todos vissem que aquele rei outrora famoso, super honrado, super conhecido, agora ele ficaria conhecido como rei leproso. O rei que desobedeceu a Deus. Mas rei, por que você ficou leproso? Porque eu desobedeci a Deus. E agora o povo que amava aquele rei, porque irmãos, isso daqui é uma questão religiosa. Mas lembre-se, para o povo ele foi um bom rei. Ele estava sendo um bom rei. E o povo que outrora via aquele rei com tanto orgulho, com tanta honra, o nosso rei Uzias, ele é demais. Agora o povo passa a ter um rei leproso. O povo passa a ter um rei que o envergonha. O povo passa a ter um rei que agora não tem tanto orgulho de falar, porque, irmãos, lepra naquela época era sinal de maldição. Maldição. O rei que outrora tinha muitos puxa-sacos. O rei que antes as pessoas vinham e queriam abraçar, queriam tocar, agora se torna leproso. E olha o versículo 20. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra, versículo 21, até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separada, leproso e excluído do templo do Senhor. Que fantástico! Aquele rei que antes era rodeado de puxa-sacos, aquele rei que antes se achava o tal, aquele rei que antes podia ter a mulher que quisesse, aquele rei que antes as pessoas vinham visitá-lo, vinham conhecer a sua fama, a sua sabedoria. Agora, vive isolado numa casa, separada de tudo e de todos. Agora ninguém mais quer chegar perto dele. Agora ninguém quer abraçá-lo. Agora ninguém vem mais de longe para ouvir suas histórias. Agora ele está esquecido. Tanto dos homens quanto de Deus. Que triste fim de alguém que começou bem, né? Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Versículo 22. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, guarda, filho de Amós.
Uzias descansou com seus antepassados e foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia que ele tinha lepra. E seu filho Jotão foi o seu sucessor. Sabe, meus irmãos, quero colocar aqui alguns parênteses. Uzias, ele foi um rei exemplar. Ele apoiou a agricultura. Ele aumentou o território de Judá, reconquistando outras terras. Ele se preocupou com a proteção dos rebanhos para que outros povos não viessem e roubassem eles. Ele investiu nas melhores armas e equipamentos de proteção para o seu exército. O exército deles era poderosíssimo. Ele forneceu trabalho para todos no seu reino, não tinha desempregado, só estava desempregado quem queria no reino de Judá. Era um lugar, porque a construção civil estava a todo vapor, construção no campo, construção no deserto, construção na cidade, tinham torres sendo construídas na cidade, tinham cisternas sendo abertas lá no deserto, tinha um lugar, todo lugar tinha construção, então tinha muito trabalho para todos. Ele investiu no fornecimento de água para o povo, trazendo dignidade. E ele teve um homem chamado Zacarias, que o ensinou sobre todos os preceitos de Deus. Irmãos, Uzias, ele tinha tudo para terminar bem. Mas Uzias foi um ótimo rei até o momento em que ele quis fazer aquilo que não lhe era devido. Uzias se tornou o pior inimigo dele mesmo. Ele deixou o orgulho crescer, irmãos. Uzias deixou a vaidade subir seu coração. Uzias começou o seu reinado agradando tanto a Deus quanto aos homens. Lembra no início do texto? Ele fazia o que Deus aprovava e ele fazia o que os homens aprovavam. Uzias era fantástico, era um líder incrível. Mas o início da queda dele começou quando ele acreditou que a sua fama e o poder eram frutos de sua competência e não de Deus. A partir do momento em que ele achou que era ele, através da força dele, que ele tinha conquistado tudo, ali começa a tua queda. E assim nas vidas de todos nós, o orgulho precede a queda. E Uzias terminou o seu reinado, ainda agradando aos homens, pois os homens o amavam, mas desagradando a Deus. A população de Judá amava Uzias, mas os sacerdotes, os religiosos, Deus, não aprovavam o rei Uzias no final de sua vida. Lembra quanto tempo Uzias reinou? 52 anos. 52 anos. E o rei morreu. O rei Uzias morre. E aí eu quero ler só mais um texto. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Muito conhecido esse texto, o livro de Isaías é fantástico. Isaías foi um profeta que ele viveu durante o reinado de Uzias. Isaías era de uma família rica, tá? Isaías, ao que parece, os pais de Isaías tinham acesso ao rei. Era uma família de posses. Isaías era um homem bem instruído. E aí no capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu. Lembra o rei Uzias que acabamos de ver isso? No ano em que ele morreu. Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba da sua veste encheu o templo. E acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Amém. Irmãos, para entendermos esse texto de Isaías, tínhamos que conhecer um pouquinho a história de Uzias. Quando Uzias morre, morre a esperança. Quando Uzias morre, o povo está órfão de um grande rei que ficou durante 52 anos à sua frente. Quando Uzias morre,
O povo agora se sente temeroso. Como vai ser agora? Inclusive Isaías estava com medo. Isaías estava com medo porque Isaías vivia junto ao rei. Isaías conhecia bem o rei. E agora estão órfãos de um grande rei. Uzias foi um grande rei para o povo. Pisou na bola com Deus, mas para o povo foi um grande rei. E de repente Isaías, com medo, olha para o trono do rei Uzias e vê vago. Quem vai assumir? Como vai ser? Como as coisas vão ficar? Mas no texto de Isaías, fala que Isaías viu o Senhor assentado num trono alto e exaltado. O que Deus estava dizendo para Isaías era: Isaías, não se preocupe com os tronos humanos, porque esses tronos humanos, uma hora estará ocupado, outra hora está desocupado. Mas esse trono celestial nunca estará desocupado. E Isaías olha Deus sentado num trono. E quando ele olha para o lado, ele vê o seu trono, lá de Judá, desocupado, vazio, sem rei. Mas o trono que importa, que é o trono de Deus, está ocupado. E Isaías estava preocupado e triste porque Uzias foi um grande rei. A Bíblia diz que a fama de Uzias se espalhou por toda a tua região, até o Egito. Era uma região muito grande. De Judá até o Egito, todos conheciam o rei Uzias. Todos conheciam o rei Uzias. E no versículo 3 diz que a terra inteira está cheia da glória de Deus. Ou seja, Isaías, o seu rei Uzias, era conhecido até o Egito. A glória de Uzias chegava até o Egito. Mas a minha glória enche toda a terra. A minha glória é muito maior, Isaías. Isaías, assim como o povo, estavam preocupados e sem esperança, porque com a morte de Uzias, a sua nação agora está fragilizada. Quem estará cuidando do povo, do exército? Podemos ser talvez invadidos, podemos sofrer talvez. Quem vai nos defender? Mas no versículo 3 diz que os anjos, os serafins diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, o exército do rei Uzias é poderoso, 307.500 homens. Mas o meu exército é muito melhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que os temem. O exército celestial protege e guarda os teus filhos. Sabe, meus irmãos, a morte de Uzias trouxe falta de esperança, medo e tristeza ao povo. Porque o povo teve um grande rei. Mas Uzias nos mostra que todos os homens são falhos. Ele foi um grande homem para o povo, mas não foi um grande homem para Deus. Uzias começou e terminou bem o seu reinado perante o povo, mas não terminou bem a sua vida perante Deus. Homens são falhos, por melhor que sejam. E meus irmãos, nesse tempo que o Brasil vive, eu te peço, em nome de Jesus, não coloque a tua esperança em homens. Não coloque a tua esperança em Bolsonaro, em Lula, em Haddad, em Amoedo, em qualquer um que seja, Ciro Gomes, Luciano Huck. Não coloque a tua esperança. Porque um dia o rei Uzias morreu e foi um bom rei. Qualquer político, um dia que seja bom para o povo, ele vai ser bom durante o tempo, depois vai morrer, depois vai sair, depois vai ficar vago. E haverão outros bons e outros ruins.
A vida é assim. A vida é assim. Porque o homem é orgulhoso, os homens são falhos, os homens se corrompem. Mas o que eu quero trazer para nós é um reino, não um reino Brasil, onde a corrupção reina, onde entra homem, sai homem e continua com corrupção, continua o povo sofrendo. Eu quero apresentar um reino onde esse trono nunca estará vazio. Um reino onde esse rei jamais irá faltar com o povo. Sabe o que significa Isaías, meus irmãos? O nome Isaías significa o Senhor salva. O Senhor salva. Naquele tempo que o povo estava sem esperança, naquele tempo que o povo estava temeroso sobre quem seria o novo rei, como que seria, Deus levanta Isaías. Deus levanta um homem e dá o nome de é o Senhor que salva. Parem de colocar sua esperança em homens. Homens morrem, homens se corrompem, homens são falhos. O único que salva é Deus. Meus irmãos da IBVM, a cada um de vocês que estão me assistindo, não coloque sua esperança em homens. Homens estão preocupados com o seu próprio umbigo. Homens estão preocupados com o bem-estar da sua própria família. Por mais que aparentemente eles sejam bons, todos são falhos. Por isso eu quero te dar um desafio. Coloque a tua esperança em Cristo. Porque o reino de Cristo é justo. O reino de Cristo é perfeito. E o reino de Cristo é eterno. Enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vamos padecer, irmãos. Porque sempre foi assim, sempre será enquanto existir mundo. Mas creio que o reino de Deus que já começou aqui na terra, mas não é pleno, O reino de Deus pleno será um dia onde eu e você fecharmos os olhos aqui nesse mundo, morrermos para este mundo, e quando abrirmos os olhos espirituais lá na glória, teremos a visão que Isaías teve, o trono celestial ocupado, o exército celestial ao dispor do rei. O reino e a glória e a majestade deste rei não é apenas terreno, mas é por todo o universo. Eu te desafio a colocar a tua esperança não em homens, mas em Deus. Entregue a tua vida a esse rei, se você ainda não o fez, e faça parte deste reino. Se você já entregou a tua vida a Cristo, se você faz parte do reino de Cristo, em nome de Jesus, não coloque a tua esperança em homens. Eles são falhos. Ao invés de brigar, de discutir, de querer evangelizar em prol de políticos, por que não evangelizar por aquilo que vale a pena? Fale de Deus para as pessoas. Não queira converter as pessoas para um partido X ou Y. Busque converter as pessoas para Deus. Não apresente para as pessoas os planos de um governo, do PT, do PSDB, do PMDB. Não se preocupe em apresentar o plano de governo, mas apresente o plano de salvação às pessoas. Deixa de ser idiota, deixe de ser besta e ser cabo eleitoral de políticos e passe a ser cabo eleitoral do Rei Eterno, que é Deus. Porque enquanto as pessoas brigam, esses desgraçados estão no governo, roubando a população, matando a população a seu bel prazer. Enquanto muitos idiotas estão brigando, estão dividindo igrejas, estão deixando de fazer o que é importante por causa de homens. Deus mostrou para Isaías que o reino dos homens são passageiros, mas o reino dele é eterno. Irmãos, só o Senhor salva. É o que significa Isaías.
Eu sei que os tempos são difíceis. Mas opa, a Bíblia diz que os tempos seriam difíceis. Eu sei que às vezes falta esperança, mas a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Eu sei que às vezes parece que o Brasil não vai ter jeito. E não tem mesmo. Não cria essa esperança. Homens são falhos. Podemos ter talvez um governo bom. Vamos supor, irmãos, que hoje no Brasil entre um presidente, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os deputados, todos os vereadores, todos, eu digo todos, honestos. Eu não estou falando de religião, pouco importa se é ateu, se é satanista, eu não estou preocupado com a religião dos políticos, desde que sejam honestos, porque tem políticos cristãos ladrões, corruptos, enquanto existem políticos ateus honestos. É isso que o povo precisa, de honestidade na política. Mas suponhamos que hoje no Brasil entre todos, presidente, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, judiciário, esse safado desses juízes, todos fossem pessoas honestas. Todos, irmãos. Nós iríamos viver quanto tempo celebrando isso? Enquanto eles viverem. O rei Uzias, durante 52 anos, foi um bom rei, mas morreu. A partir do momento que esses homens forem morrendo, lembra? Todos esses políticos honestos que o Brasil vai ter, todos, desde o vereador da cidade até o presidente, quando eles forem morrendo, vai entrar pessoas corruptas, ou seja, volta a ser tudo o que era antes. Porque este é o reino humano, mas eu vos apresento o reino celestial, onde é eterno, é justo, é perfeito, e é para você. É o rei que ama seus súditos. É o rei que deu a vida por mim e por você. Não se esqueça, só Jesus salva. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Que nesse tempo não percamos o foco, que é evangelizar e falar do amor de Deus. E em nome de Jesus, pare de brigar por homens. Pare de brigar por ideologia. Pare de ser idiota. Pare de ser imbecil. Credo, pastor, é verdade. Quem faz isso é imbecil. Porque você arruma confusão com a família, confusão com a igreja, confusão com tudo, enquanto esses homens fazem suas alianças, fazem seus conchavos por trás. Eles estão tudo lá tomando café, fazendo enquanto o povo se mata. Então vamos tratar do que realmente importa. Que nenhum desses homens morreu. Bolsonaro não morreu por você. Lula não morreu por você. Cada um deles está preocupado com a sua própria família. Que tal você perder tempo? Perder tempo não, investir tempo falando daquele que realmente se importa com você, que morreu por você, que deu a vida por você e que preparou um reino eterno para você. Só o Senhor salva. Deus te abençoe. Se quiser falar comigo, entre em contato. Se quiser fazer parte da família BVM, vem com a gente, precisamos de gente para trabalhar. E hoje vamos terminar diferente. Ao invés de fazer uma oração, eu gostaria de deixar cada um de nós ouvindo esse louvor de novo, tá? Preste atenção, ouça. E este é o reino que está preparado a nós, tá bom? Um dia voltaremos para nosso lar. Todos aqueles que entregaram a vida a Cristo, todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador e seu Rei, já fazem parte deste reino que está preparado para nós. E vamos voltar para lá. Ouça esse louvor. Um beijão. Lembre-se, não tenha medo, tenha esperança não em homens, mas em Deus. Só Deus salva.